Ele nunca teve apego a nada do material, porque ele dizia que caixão não tem gaveta. Ele sempre disse isso. Tinha, assim, muito carinho por um relógio que, na verdade, ele ganhou de presente de aniversário do Faustão. Porque ele está falando sobre... É só onde é que anda aquilo aí? Você sabe a grande lição que ele me deixou? E, assim, eu confesso a você que em uma ocasião, em 2001, você estava assistindo uma gravação do programa Clodovil e eu estava sentado ao seu lado e você me disse assim: Maurício, Clodovil está indo embora. E eu enlouqueci, digo, está indo embora para onde? Mas vai mudar de emissora? O que está acontecendo? Você me disse: não, ele está indo embora. No momento que ele chegar no auge... Boa noite, eu sou Rosa Maria Jacques. E eu sou João Toqueto, esse é o programa Visão Paranormal. Hoje um dia especial para nós, hoje é o dia do amigo. Já está aqui conosco no nosso estúdio o Maurício Petis. O Maurício foi por muitos anos secretário particular do Clodovil e também agora, nessa última temporada, chefe de gabinete. Hoje ele é secretário municipal de turismo de Ubatuba e presidente do Instituto Clodovil. Maurício, muito obrigado, Maurício. Boa noite. Eu que agradeço a possibilidade de estar com vocês num dia tão especial, que vocês resolveram reverenciar uma pessoa que foi muito importante na minha vida, acho que o meu maior amigo e melhor, e tenho certeza que foi muito amigo de vocês também. Foi 3 anos que nós ficamos juntos. Pois é. Mas o interessante é que depois desses 3 anos, de vez em quando a gente conversava, de vez em quando a gente falava, mas quando a gente se encontra é como se não tivesse tido esse tempo de afastamento. Eu sinto isso, Maurício. Sim, mas isso é uma característica das pessoas que se querem bem, não é? Eu assim, todas as vezes que tenho afinidade com algumas pessoas, à medida que o tempo, alguma razão, acaba separando por um tempo. Quando a gente encontra, é como se tivesse saído de casa ontem, né? Uma coisa assim, é bem bacana. Eu tenho muitas histórias do Clodovil e às vezes eu fico me lembrando, mas eu vou contar uma história muito interessante sobre o Clodovil. Quando eu conheci o Clodovil, quando nós fomos na casa dele, ele sempre mostrava e nos dizia que gostava de sapinhos, aquelas coleções de sapo que ele tinha. Sim. E uma vez eu comprei para ele uma de pedra de cristal, um sapo e 2 sapinhos pequenininhos, mas eu nunca dei para o Clodovil, porque eu não tinha coragem de dar aquele sapinho para o Clodovil. Mas eu comprei com intenção para dar para o Clodovil, eu acho que até hoje ainda tem na minha casa. E ficou muito gravada a história do sapo. Então, todo lugar que eu vou, que tenha sapo, eu lembro do Clodovil. Não tem um lugar que não tenha um enfeitezinho do sapo que eu não me lembro do Clodovil. Interessante. E o sapo, eu não dei o sapo para ele, o sapinho ficou lá em casa, parece que quebrou um pezinho de uma coisinha. Era uma pedra verde, né? Tipo, em cristalina. Mas sabe que muitas pessoas, ao longo do meu convívio com o Clodovil, muitas pessoas tinham medo de presentear o Clodovil. As pessoas, às vezes, até compravam as coisas, como foi seu caso, e aí com receio, porque o Clodovil era uma pessoa muito franca. Demais! Demasiadamente franco. E se ele não gostasse do tal sapinho, ele ia lhe dizer. E as pessoas, então, acabavam meio que com receio, né? E não faziam. Eu, assim, num aniversário, um amigo nosso levou uma ocasião um pijama para ele, mas saiu preocupadíssimo em comprar o pijama, e aí chegou em Ubatuba, entregou o pijama e ele diz assim: você é muito atrevido, né? Por quê? Você ousa dar roupa para mim? Mas isso é roupa de dormir. Não, mas isso é uma ousadia. Entregar uma roupa para um estilista de presente. Então, coisas de Clodovil, né? Não, uma vez, eu lembro que eu fui passar o primeiro do ano na casa dele e nós tínhamos marcado o horário. Como nós não chegamos, ele ligou: Rosa, onde é que vocês estão? Eu disse: eu nunca esqueci. Clodovil, eu estou aqui comprando um maiô. Tu não me compra biquíni, né? De 2 peças. De 2 peças. Tu é uma senhora, tu me compra um maiô, tu não me vem para cá de biquíni.
Comprei um maiô, né? Eu estava escolhendo o biquíni, larguei o biquíni, só que eu comprei um maiô daqueles tigre, entendeu? Mas eles não me vêm para cá com um biquíni, eu nunca esqueço. Não, e aí você consertou, né? Tem uma passagem... Consertei. Deu tempo, né? Deu tempo. Você estava na loja, deu tempo de fazer. Tem uma passagem interessantíssima, que nós estávamos num almoço na casa de Ubatuba e nós tínhamos assistido na noite anterior o filme Eva Peron, A Verdadeira História, porque o Clodovil assistiu Evita e cada filme que ele assistia, ele acabava por se interessar muito pelo assunto, ia fazer pesquisa, comprou inúmeros livros a respeito da vida dessa senhora e resolveu fazer uma homenagem a Eva Peron. Eva Peron nunca se casou de noiva e ele então queria fazer uma leitura dela se casando de noiva. E aí, no almoço, informalmente, conversando, não, vou fazer isso, vamos apresentar isso no Faustão, vou conversar com o Fausto. E aí ligou, conversou com o Maurício Sherman, na época, o diretor, e meio que desenhou já o quadro, isso tudo num almoço. Aí desligou o telefone e disse assim, nossa, quem será que a gente podia fazer, quem faria a Eva Peron, né? Aí ele falou, um amigo disse assim, acho que Xuxa. Ele falou, Xuxa, seria maravilhoso fazer Xuxa, tal. Uma senhora diz assim, nossa, Clodovil, mas que honra. Ela estava dizendo que honra ele vestir Xuxa, né? Ela estava dando essa conotação. Ele parou e fez assim, honra para quem? Então é a mesma história. E a mulher imediatamente mudou, né? Falou assim, não, é evidente que honra para a Xuxa ter vestido no Clodovil, né? Mas na verdade ela estava indo por outro caminho, como você estava atrás do biquíni. E na mesma hora, eu não esqueço, aquele dia foi... Eu aprendi muito com o Clodovil. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Clodovil, ele era aquela pessoa. Ele não era montado, ele não tinha máscara, ele era na frente da TV, o que era fora. É cheio de parte, mas a casa... E era mesmo, ele podia ser, né? Sim. Sim. A casa dele, gente, só quem foi para ver. Os cantinhos, não tinha uma coisa desorganizada. É como se fosse cada ambiente para fazer uma filmagem. Como é que está a casa lá, hein? Faz anos que eu não... A casa, na verdade, continua... O lugar é lindo, né? Ubatuba, eu costumo dizer agora como secretário que Deus fez a parte dele de maneira brilhante ali. Nós é que temos que fazer a adequação diante da obra divina, não é? Mas a casa do Clodovil é um espaço lindo, o lugar é deslumbrante. Eu lembro. Vista magnífica, uma das vistas mais lindas da cidade de Ubatuba é do quarto do Clodovil. Mas assim, ao longo de 2 anos e meio, as coisas mudam, as coisas se deterioram e hoje nós não fazemos manutenção dos móveis, não fazemos manutenção do jardim. Eu tenho lá um jardineiro que cuida, tenho os seguranças que tomam conta, mas assim as coisas se deterioram, principalmente na Mata Atlântica, né? A coisa muito próxima do mar, a umidade, a maresia acaba detonando muitas coisas. Então, assim, para vocês que conheceram a casa num momento ou outro, hoje seria um quadro sem verniz. E o espaço, para quem nunca foi, a pessoa chega e é um susto, continua sendo um susto. A pessoa fica, assim, extasiada com a beleza do lugar. Mas para nós que conhecemos a casa com vida e com o brilho do Clodovil, porque o Clodovil estava presente, como você bem colocou, em cada cantinho, em cada detalhe da casa. O Clodovil sempre foi uma pessoa muito detalhista. Tanto que a casa de Ubatuba nunca foi um espaço com obras de arte, nada disso. Sempre foi uma casa muitíssimo bem montada, com um bom gosto extremo. Por quê? Porque o Clodovil sabia juntar as coisas. Então, ele conseguia administrar
a questão da decoração de uma maneira muito peculiar. De acordo com o senso estético, né, que o Clodovil tinha, por conta da moda, por ter sido, para mim, o maior estilista desse país, ou para outras pessoas, um dos maiores estilistas que o Brasil já conheceu, ele desenvolveu muito essa questão do senso estético. Então, a casa, ele conseguia dar essa característica também. Isso do Instituto, Maurício, isso é uma coisa fantástica, né? Fala um pouco do Instituto, qual é o plano, como é que está, como é que é isso, qual é o... Na verdade, assim... o Clodovil tinha mania de arrumar? Sim. Ele não... ele dizia muito que... É porque ele está querendo fazer isso agora. Ele não suportava olhar uma pessoa descomposta. Ainda que muito bem vestida, mas se descomposta de alguma forma, ele se incomodava muito. Então tu te ajeita porque ele está querendo se arrumar aí. Então, imagina o que verdade, faz comigo. Essa questão do Instituto, é assim, o Clodovil deixou um testamento e que enfim, o que se apurasse de receita das causas trabalhistas dele na Rede Bandeirantes, na Rede TV, e que os bens dele todos fossem para uma fundação. Fundação Isabel Hernandes, prestando uma homenagem à mãe. Porém, a criação de uma fundação no Brasil é uma coisa complicada, não é impossível, evidente, mas é muito complicado. Então, o que acontece? A fundação requer patrimônio. E, neste momento, o inventário ainda está correndo, não está concluso, e não existe patrimônio disponível, porque é o final do inventário, então destina-se o patrimônio todo a uma fundação. E isso não se conseguiu até aqui. Então, o que nós fizemos? Alguns amigos... incomodados com a possibilidade de se como perder. Tudo no Brasil, não é? Apagar, se perder a memória, essa coisa toda. Então, vamos fazer o quê? Vamos buscar a realização disso. E fui ao Ministério Público para tentar achar um caminho. Se não através da fundação, qual seria o caminho? E aí eu recebi uma orientação de um desembargador, na verdade, de justiça, que me atendeu, foi extremamente delicado e atencioso, e mais que isso, sensível a essa situação toda, e me orientou que fizesse um instituto, porque o instituto não requer patrimônio, só é um grupo de pessoas imbuídas de um único objetivo. E qual é o objetivo? A preservação do nome, da obra e do acervo do Clodovil. Que maravilha. Aí eu criei isso com amigos muito próximos do Clodovil e tenho conseguido, a duras penas, como tudo no Brasil, ajustar alguns detalhes. Isso já existe, o Instituto já existe, já está constituído. E, assim, o que me falta é começar a ação. Por quê? A ação do Instituto, além de preservar o nome do Clodovil, de cuidar do acervo, é atender as meninas que ele queria fazer. Ele queria montar as casas Clô. E este é o objetivo maior do Instituto Clodovil. É criar e manter as casas Clô, que são casas para abrigar crianças que estejam abandonadas dentro das próprias casas. Não são crianças de rua. São crianças que hoje, com a modernidade, essa coisa, a mãe trabalha, o pai trabalha, as crianças ficam meio que abandonadas em casa. Então, trazê-las para esse centro de convivência e ali elas vão obter capacitação para o mercado de trabalho dentro da perspectiva local, ou seja, então, se estiver voltada para costura, vamos formá-las para costura. Se a região atende um outro aspecto, turismo, hoteleiro, ou muito bom, da gastronomia, capacitar essas pessoas, essas meninas e esses meninos para
para esse caminho. Então, sempre atendendo à necessidade local, para que eles sejam capacitados e absorvidos pelo mercado de trabalho. Muito bom. Como é gostoso falar com amigos e de amigos. E vocês estão vendo essa cadeirinha vazia aqui? Tem uma cadeirinha vazia do Clodovil. Não é que o espírito dele vai vir, porque ele já veio, já se comunicou, é uma energia. Mas para dizer para ele que ele sempre vai ter um lugar nos nossos corações, Sim, nas nossas lembranças, ele vai ter sempre o espaço dele. Porque, vamos dizer assim, Clodovil foi fora da época, foi uma pessoa especial. Só quem conviveu com ele que sabe, dentro daquela, que todo mundo parecia que ele era uma pessoa que sabia o que queria e dentro daquele eu achava ele simples. Porque como ele andava em casa despojado, né? Era despojado. Ele era, assim, quem privou da intimidade do Clodovil, a intimidade da casa do Clodovil, pôde constatar, não um outro Clodovil, porque ele não tinha duas faces, mas assim, um Clodovil muitas vezes frágil, um Clodovil despojado mesmo dessa coisa toda que as pessoas tinham dele, de um homem absolutamente sofisticado. Em casa ele era uma pessoa extremamente simples. Sabe, sabe o que eu percebia do Clodovil? Ele queria ser amado por ser Clodovil, não por ser a estrela que ele era. Se olha, gente, se alguém quer ser estrela, ninguém vai conseguir, porque é estrela quem é. Porque o Clodovil foi uma estrela, foi um astro, foi um profissional, ele era uma pessoa muito inteligente. Eu, assim, diante disso que você está me dizendo, me ocorre uma coisa que eu preciso te dizer. Assim, hoje à tarde eu estava passeando pela Avenida Paulista, eu fui a um compromisso na Avenida Paulista, e eu passei em frente à TV Gazeta. E, assim, eu confesso a você que em uma ocasião, em 2001, você estava assistindo uma gravação do programa Clodovil e eu estava sentado ao seu lado e você me disse assim: Maurício, Clodovil está indo embora. E eu enlouqueci, digo, está indo embora para onde? Mas vai mudar de emissora? O que está acontecendo? Você me disse, não, ele está indo embora. No momento que ele chegar no auge, ele vai embora. E agora você citou uma coisa de estrela. E o Clodovil nunca teve um reconhecimento verdadeiro. Não, o público dele sempre reverenciou, amava e reconheceu, amou e mostrou isso através do voto. Um cara que não tinha vivência política, ser eleito com 500 mil de votos, o terceiro parlamentar mais votado do país, é uma coisa muito forte. E, assim, o Clodovil só foi reconhecido como uma estrela 3 dias antes da morte dele. Ele foi julgado no TSE por infidelidade partidária, porque ele trocou de partido. E ao final do julgamento, ele foi 7-0, ele ganhou por unanimidade que o mandato era dele, Clodovil, e não da legenda. E para concluir o julgamento, o então presidente do TSE, o ministro Carlos Aires Brito, fez uma explanação a respeito do Clodovil, que eu tenho gravada, e que eu nunca ouvi uma autoridade com o peso de um cargo de ministro de Estado se posicionar diante de um artista daquela maneira. Ele disse, literalmente, que o Clodovil era uma estrela. E ele disse isso na quinta-feira, à noite. Nós saímos do tribunal por volta de 11 horas da noite. E foi o meu último momento com o Clodovil, porque nós saímos, fomos para o apartamento dele e, assim, eu perguntei onde é que nós, se ele queria comemorar alguma coisa e onde é que nós faríamos isso. E ele disse, não, eu quero ir para minha casa. E nós fomos para o apartamento
ele reuniu todo o gabinete, todos os funcionários dele de Brasília, reuniu todos os funcionários no apartamento às 11 horas da noite. E pediu que servisse champanhe a todas as pessoas. E pela primeira vez, ele pediu que a assistente, a auxiliar da casa, a empregada da casa, que cuidava da casa dele, também se servisse de champanhe. E então todos brindamos e ficamos ali numa prosa. Ele fez algumas ligações para agradecer as pessoas que haviam testemunhado e fomos dormir. No dia seguinte eu tinha uma audiência em São Paulo, na sexta-feira. Eu embarquei às 7 horas da manhã com destino a São Paulo, e quando eu falei com o Clodovil na sexta, falei no sábado, falei no domingo, a 1 hora da manhã. Aí na segunda-feira, 7 horas da manhã, tocou meu telefone do apartamento. Falei, meu Deus, mas eu acabei de falar com ele a 1 hora da manhã, ele já está acordado e já vai me cobrar coisas, né? Que era a característica. E aí era um funcionário me dizendo que havia encontrado o deputado desacordado. E, assim, eu toquei nesse assunto só para dizer essa questão da estrela, que você colocou isso e, de verdade, ele nunca teve esse reconhecimento. Ninguém nunca disse a ele que ele era uma estrela, ou até disseram, o público, as pessoas que amavam verdadeiramente, mas ele nunca teve esse reconhecimento. No momento que isso aconteceu... Ele chegou no auge. Eu lembro. Os grandes homens constroem a sua carreira, a sua história através de pequenos gestos, né? E o Clodovil sempre, nunca foi um homem de grandes feitos, de grandes coisas absolutamente vultuosas. A única coisa vultuosa verdadeiramente que aconteceu na vida dele foi a eleição. Mas o Clodovil sempre foi um homem de pequenas coisas, de pequenas ajudas. As pessoas que eu tenho encontrado ainda hoje, eu estive na Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e indiscutivelmente chega-se ao nome de Clodovil. Sem dúvida. E assim eu tenho constatado coisas lindas a respeito dele, pessoas que assim se favoreceram muito de uma colocação dele na televisão, de uma frase, de um momento. Gente, eu vou contar uma história para vocês, a história do sapinho ainda. Lá em Porto Alegre eu tenho um apartamento que eu decorei, mas na entrada tem um espelho enorme, muito bonito. Aí eu disse para o João, vou botar, olha só, 3 gatos, vocês conhecem aqueles gatos de madeira, né? Indianos, eu acho, aqueles que ficam um de cada tamanho. João, vamos numa loja de decoração que eu vou comprar 3 gatos. Fui preparada para comprar os 3 gatos. Chegando lá, na entrada, encontrei os sapos. E disse, João, de quem tu te lembra? O João não precisa nem dizer, o sapo do Clodovil. Aí o João parou e foi conversando com a mulher que queria os gatos. E ele chegou perto de mim. Não tem sentido vou botar 3 gatos na frente de um espelho que vai atrapalhar. É uma mala, é um baú. Quando eu olho assim, no final, não tinha um baú de madeira baixinho. Aí eu comprei o baú, para você ver, né? O sapo, ele abre a ligação comigo e com o Clodovil. É um indutor, né? Ele é o canal. Quando eu disse, olha o sapo... Olha só, Rosa, eu tenho uma pergunta até, né, que saiu na Folha de São Paulo, que a gente ia, né, entrevistar, é claro, na verdade, se comunicar, e ele está aqui, e a gente sabe. Então, ele faz. Tem uma pergunta para o Clodovil, Rosa. Oi? Tem uma pergunta para o Clodovil. A Lina, tá? Ela diz assim, Rosa, tem uma festa importante no final do ano, queria saber uma roupa bacana para usar. Será que você pode perguntar para o Clodovil uma dica do que posso usar? Beijos e parabéns pelo programa. Lina. Eu só vou dar uma resposta assim que ele me disse. Trabalhe de acordo com a tua personalidade e o teu formato de corpo. Não tem uma dica. Você trabalha o seu formato, estrutura, gordura, não sei como é que ele disse, formato, e a sua personalidade. A roupa fica adequada e bem quando é adequada com a personalidade e a estética da pessoa. Sem dúvida. Ele mandou dizer que nada de frufru, viu? Nada de frufru?
Eu não sei o que é. Bom, Lina, acho que você tem... Nada de muito frufru, ela não deve ter um perfil para frufru, né? Acho que o fundamental nessa questão, e é uma coisa que o Clodovil sempre enfatizava, é que a melhor roupa é aquela que você sente bem. Porque não adianta você vestir uma roupa que não tem a ver com o teu estilo, que não tem a ver com a tua proposta, porque você vai se sentir um palhaço e indiscutivelmente vai se comportar como tal. Por isso que então, eu não sabia estar que ele assim, tinha te falado isso. Eu vou contar outra experiência. Como toda mulher, eu sou perua. Eu gosto de fazer coisas meio desorganizadas. Eu tinha uma palestra e fui comprar um sapato. Então eu vi aqueles sapatos cor-de-rosa, salto alto, plataforma. Eu empolgada no shopping comprando sapato. Ele chega perto de mim e disse assim, vê se pode. Como é que tu vai ficar horas e horas com esses sapatos? Vai e compra aquele ali. É o sapato que eu tô. Dá para abrir a câmera só para... Vai e compra aquele ali. É um Oxford. Um Oxford. Aí eu disse... Era assim, sabe, o oposto. Eu ia comprar um sapato cor-de-rosa, plataforma e salto alto. E ele disse, mas como tu vai fazer isso? Era uma palestra, né? Era uma palestra. Fez em Porto Alegre. E me fez eu comprar esse sapato. Daí, de vez em quando ele me dá assim, uns toques, eu respeito. E nós fomos, e nem era, foi difícil achar o tal do Oxford, que não estava na moda ainda. 8 meses antes do Oxford voltar, que agora a gente sabe, né? E nós corremos lá e tal. E esse ainda foi caríssimo, porque é um sapato caro, né? Não é normal nós comprar um sapato assim. Mas aí eu falei, Rosa, lembra do sapato do Clodovil? Ele usava um saltinho às vezes também, né? Lembra? Né? Daí o sapato. Mas o interessante que ele mandou comprar e 8 meses depois entrou a moda do sapato. O Clodovil sempre foi uma pessoa à frente do seu tempo, como você bem colocou já no início da nossa conversa, né? Ele foi incompreendido inúmeras vezes exatamente por estar à frente de muitas coisas. Isso, na moda, isso funciona muito bem, porque você sai lançando, né? Como foi o caso da orientação que você recebeu em função do calçado. Mas na vida como um todo, na proposta de vida, politicamente inclusive, o Clodovil saiu na frente. O Clodovil chegar ele dizia que boi em curral alheio é vaca. E chegar num Congresso Nacional diante de 513 parlamentares e lançar uma proposta de emenda constitucional para redução do número de deputados em 50% e conseguir as assinaturas para que isso acontecesse, para que esse projeto tramitasse na Câmara, é um feito que pouquíssimas pessoas conseguiriam, e mais que isso, acho que nenhum parlamentar hoje teria peito de colocar um projeto desse na Câmara. Porque o que o povo brasileiro busca é exatamente a depuração dessa questão política que hoje a gente assiste e vê coisas absolutamente vergonhosas. Pessoas que nos representam, casualmente são pessoas que estão lá nos representando. Porém, ele buscou, através da possibilidade de ser um parlamentar e ser o parlamentar que era, né, que tinha notoriedade dentro da Câmara dos Deputados, em buscar assinaturas para um projeto como esse, e conseguiu as assinaturas. Evidentemente que após a morte, esse projeto nunca irá tramitar, até porque os interesses políticos não permitirão que se reduza a Câmara dos Deputados, porque não é conveniente para ninguém. Tem um número sem fim de pessoas lá que se beneficiam daquilo de maneira injusta. E muitos que são corretíssimos, eu conheci gente maravilhosa em Brasília e que acabam, assim, niveladas por baixo por conta da atitude de maus políticos que nós temos. Então, é uma questão muito forte. E, assim, o Clodovil, quando pensou esse projeto, é uma coisa que até veicula na internet algo que diz assim, a herança do deputado Clodovil. Eu acho que a maior herança que ele poderia deixar para o povo brasileiro, e eu digo mais, eu acho que
de todos os projetos, ele colocou 17 projetos de lei na Câmara, embora as pessoas saibam muito pouco da vida dos parlamentares, mas ele foi muito atuante. E isso, se ele conseguisse esse feito, seria o maior presente que ele teria a oferecer para os brasileiros. Mas o Clodovil sempre foi muito justo. Não, mas assim, por estar na frente, sempre entendido como um louco, sim, mas não um enlouquecido. Quem é este cara agora que quer reduzir a Câmara a 50%? Ele me dizia uma coisa, que ele teria ele achava assim que ele teria esse reconhecimento todo quando ele não estivesse mais aqui, que essa é uma característica do nosso país. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu não convivi com ele o último ano, né? Mas dava para perceber que ele não estava bem pela respiração dele, não é? Na verdade, assim, o Clodovil, depois que ele teve o câncer, logo que ele saiu da Rede TV, ele desenvolveu um câncer de próstata, foi curado pelo Dr. Miguel Cirugi, um médico de uma competência reconhecida mundialmente. E ele ficou curado, mas a partir daquele momento eu comecei a fazer check-ups e a buscar um cuidado muito especial com a saúde do Clodovil. Mas ele ficou muito frágil. O Clodovil, especificamente no último ano, ele estava um papelzinho, sabe? Uma casquinha de ovo, uma coisinha assim, até a frágil, respiração, a gente observa, e ele me disse, a minha respiração demonstrava a respiração dele demonstrava, e ele teve um problema pulmonar muito sério. O Clodovil, uma ocasião, me ligou um dia 8 horas da manhã de Ubatuba, dizendo assim, eu estou com muita dor nas costas, mandei buscar um cataflã, que eu vou passar um creminho e tal. E eu estou achando que é mau jeito diante disso que ele está me dizendo, que é alguma coisa, né, que ele dormiu de mau jeito e tal. E essa dor foi aumentando. E ele chegou em São Paulo às 5 horas da tarde, o motorista trouxe. Quando eu fui encontrá-lo na porta do hospital, que eu já pedi para levar direto para o hospital, eu recebi um trapo. Não era o meu amigo, não era aquele Clodovil que todo mundo conhece. Ele estava tendo uma embolia pulmonar desde as 8 horas da manhã. Nossa. E foi um momento delicadíssimo, quase um ano antes dele falecer. Eu, assim, fiquei muitíssimo preocupado, mas, novamente, esse Dr. Miguel Cirugi foi a pessoa que nos atendeu nesse momento e conseguiu reverter isso tudo e colocou o Clodovil de pé novamente. Mas foi um momento muito frágil. E aí, diante disso, ele ficou com a respiração... ele era ofegante, assim, porque isso, né? Eu não convivi, mas ele me disse, eu já demonstrava pela respiração. Escuta só uma pergunta. Ele está perguntando pela pulseira. É a pulseira do relógio ou uma pulseira que ele tinha, que ele gostava muito, que ele usava muito? Não, o Clodovil nunca usou Quem pulseira. Ele tinha, assim, muito carinho por um relógio que, na verdade, ele ganhou de presente de aniversário do Faustão. Porque ele está falando sobre... onde é que anda aquilo aí? Tá, na verdade, tá no cofre acho que de um banco. Isso é inventariante. Mas não vai ser... tudo vai ser leiloado junto com algumas outras joias, algumas mas coisas dele. eu vou dizer o recado dele. Por favor, não faça isso com o relógio dele. Não, mas não sou eu. Não pode leiloar. Ele está pedindo... por isso que eu disse, pulseira, relógio... relógio. Tipo, olha, tem tanta outra coisa. Tira esse relógio e bota para vocês, pro acervo dele. Porque, gente, para ele tinha muito mais valor
afetivo, então não Sim, tire sim. Na essa- verdade, ele tinha, assim, porque o ele falou- Fausto foi uma pessoa... Faustão, eu estou dizendo, o Faustão foi uma pessoa extremamente carinhosa com o Clodovil. ele não quer que o relógio inúmeras dele se vezes. perca por aí, viu? Nós fomos com ele uma vez lá na Globo, só acompanhar Sim, ele. não, eu lembro. Lá no nós Faustão. estávamos Sabe, né? juntos. Mas assim, esse foi um dos presentes que o Fausto deu para ele, que ele tinha mais, assim, mais Carinho. cuidado, mais zelo. Quem sou eu para pedir alguma coisa para alguém, mas eu diria, quem está envolvida nesse relógio, por favor, deixe a alma do Clodovil vibrar e descansar em paz. Para ele teve valor, tem valor. Deixe, dá para a entidade. Mas aí. então, eu acho assim. Porque Existem alguns aspectos jurídicos que independem até de um posicionamento da inventariante. Eu acho que existem pendências a serem cumpridas. mas tem tanta coisa lá, aquele relógio não vai pesar. Mas assim, essas coisas é por determinação judicial, não é nem um posicionamento da inventariante ou do espólio. É uma determinação judicial, mas que na possibilidade de um leilão, se o próprio instituto tiver recursos, Comprar e pegar ele pode absorver o seu porque eu acervo, diria assim, ó, isso é indiscutivelmente. dele, ele está Não, pedindo para vocês. Eu adoraria tá ter pedindo- recurso para trazer tudo que era dele, não é? eu não- Eu tenho embora ele não tivesse apego às coisas, ele nunca teve apego a nada do material, porque ele dizia que caixão não tem gaveta, ele sempre disse isso. Mas assim, não é o apego porque eu não quero para mim. Boa noite. É possível saber se o Clodovil hoje realiza algum trabalho no plano espiritual em benefício do próximo? Se hoje ele habita algum lugar, uma colônia espiritual, quer dizer, aonde que está o Clodovil? Como é que tu vê isso? O Clodovil, nós somos lá em cima o que somos aqui embaixo. Então, o Clodovil vibra com pessoas positivas, porque ele viveu positivamente. O que ele dizia nunca foi... Existe um julgamento racional e existe um julgamento cósmico. Dentro do cosmo, ele está limpo. Tanto é que ele está aqui conversando com coisas. Ele ganhou a permissão para dizer, arruma ele que eu gostava de arrumar. Fala do meu relógio. Eu quero que o meu relógio fique com Com o Instituto. o Instituto. Quer dizer, ele está tendo... Tanto é que a energia dele é boa. Pô, quantas vezes ele me ajudou com a minha roupa, porque às vezes eu sou mal... Ele me orienta, ele orienta as pessoas que permitem que ele oriente. Nós vemos um elo. Não, eu acho que, Ele está que muito bem, essa ele está questão numa energia positiva. muito isso mesmo. Só que vamos dizer assim, ele vai te ajudar. E tipo assim, vamos fazer um esforço para pegar o relógio, entendeu? Porque, como tu diz, ele não era apegado a nada, mas o relógio... Não, é um valor afetivo. É um valor disso, afetivo. Olha quanta coisa ele tinha. Até porque valor hoje também não contaria nada para ele. É o afeto que É ele o afeto, tinha. porque ele tinha tanta coisa, Sim. tantas joias, né? Mesmo, quer dizer, o afetivo, porque o relógio afetivo era também pela pessoa Sim. que deu para ele. Claro, claro. Ele confiava muito nesse Não, Faustão. o Fausto socorreu o Não, Clodovil quer dizer, inúmeras vezes. é o né? sentido. Então, quer dizer que... E ele vem, ele volta toda vez. E outra coisa, ele diz que geralmente você fica muito triste, muito abatido, é verdade? E ele diz para mim... Eu me angustio muito demais, triste, muito abatido. demais, porque, assim, inúmeras vezes eu pensei em desistir até, porque é complicado. Eu imagino. É uma batalha a cada dia e ele dizia uma coisa que é muito verdade. Se eu tivesse fazendo alguma coisa relacionada a uma dessas bundas que cantam ou qualquer coisa, isso já teria acontecido. Mais que isso, nós temos uma senhora, aliás, eu não posso chamar aquilo de senhora, mas uma menina que se prostituiu e que ficou famosa, que fez um livro, que fez uma peça de teatro, que fez um filme. E isso tudo o Brasil reverencia. E eu não consigo reverenciar o precursor da moda do país, eu não consigo reverenciar uma pessoa que tem
40 anos de história na televisão brasileira, eu não consigo reverenciar um senhor que teve 500 mil votos. Por quê? Porque no Brasil tudo é muito difícil. Se ele tivesse a tal, como ele dizia, a tal perseguida, talvez isso tudo fosse um outro jeito. Agora, lamentavelmente, eu sempre contestei essas colocações dele veementemente, porque eu achava que as coisas não eram por aí. E hoje, eu devo dizer a vocês que ele tinha razão. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Ele tá muito na tua frente. Ele tinha mania de te xingar, que tu tem que fazer. Sim. Pois ele está fazendo isso contigo agora. Lembra que ele te xingava, te botava na parede, te botava lá embaixo para tu fazer? Ele está fazendo a mesma coisa contigo. Porque ele tem certeza que você vai conseguir. Eu fico... Não, às vezes ele te botava lá embaixo, né? Sim. Mas com a forma de fazer tu... Não, na verdade, de fazer tu o Clodovil sempre ele usava essa tática... Para fazer tu fazer. Ele mexia com os brios da pessoa para que a pessoa reagisse diante de determinada coisa. Mas ele está fazendo isso contigo agora. Está mexendo com teus brios. E quando ele falava que tu fosse dar resposta, ele te ignorava e saía, né? Porque tu foi justo. Ele não queria ouvir determinadas coisas e ele sabia que muitas coisas ele não podia fazer. Até ele sempre me dizia assim: se eu for, não tem solução. Se você for, eu posso remediar. Isso mesmo. Agora, se eu for e me indispor, encerrou a questão. Então, você, resolva. Mas, Clodovil, a tua presença, você... Eu lembro, eles te passavam as missões assim, quase impossível. Mas é que ele está fazendo Mas agora. você sabe a grande lição que ele me deixou? Um dia em Brasília ele diz assim: eu quero isso, isso, isso. Algo que eu entendi impossível. Falei: Clodovil, mas isso não é possível. Ele falou: queridinho, e quem disse para você que você está aqui para fazer o possível? O possível qualquer um faz. Eu não trouxe você aqui para fazer o possível. Vá fazer. E todas as vezes eu tinha que fazer. Muitas vezes ele fazia isso com o programa no ar, ao vivo. Quer dizer, eu quero isto até o final do programa. E a coisa tinha que acontecer. Porque ele está fazendo isso. www.institutoclodovil.org.br. Exatamente. Tá? A gente vai... Isso lá, muito obrigado. institutoclodovil.org.br. Tá? É o contato. Muito obrigado, Maurício. Imagina, por favor, aproveita aí os últimos minutos. Eu tenho que agradecer a possibilidade de estar aqui reverenciando meu amigo. Nós todos, né? Obrigado. Muito obrigada por vocês. E vamos ajudar, né? Todos nós que gostamos, admiramos e amamos o Clodovil, vamos ajudar o Maurício a cumprir. E o reloginho que ele quer, né? Vai ser uma fortuna, né? Vai ser uma fortuna esse relógio. Vamos ajudar, vamos unir força. O que tu precisar, nós estamos aqui. Tá bom. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez. O Clodovil, que tu tem a luz que tu teve aqui na Terra, que tu tem em dobro lá em cima. Amém. A gente precisa dessa vibração aqui na Terra. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada mesmo.